Existem objetos no mundo que transcendem sua própria materialidade, carregando consigo uma força que não provém do metal que os compõe, mas da cruz sagrada gravada sobre eles. A medalha de São Bento é um desses sinais extraordinários que a Santa Igreja Católica reconhece como um escudo espiritual de poder imenso contra as forças do mal. Padre Pio, o venerável estigmatizado do Gargano, não apenas usava esta medalha constantemente, mas a recomendava com fervor ardente a todos os fiéis, chamando-a de um sacramental que o inferno teme profundamente e que o céu abençoa com graça infinita. Este pequeno objeto sagrado carrega em si uma história milenar de proteção, vitória espiritual e comunhão com o poder redentor da cruz de Cristo. Quem traz consigo a medalha de São Bento com fé genuína e coração aberto não está simplesmente carregando um símbolo religioso ou uma peça de devoção comum. Está assumindo um compromisso profundo e transformador com a cruz de Cristo, aceitando um lembrete constante e poderoso da presença amorosa de Deus em sua vida e da necessidade absoluta de viver permanentemente sob sua proteção divina. Esta medalha se torna, assim, muito mais do que um adorno espiritual. É uma declaração de fé, um pacto de confiança com o Altíssimo e uma âncora para a alma nos momentos de tempestade espiritual. Ter a medalha de São Bento consigo significa colocar tanto no corpo quanto no coração um não sagrado e definitivo ao demônio e todas as suas obras enganosas, ao mesmo tempo em que se proclama um sim retumbante à vitória gloriosa do crucificado. É escolher viver sob o estandarte da cruz, reconhecendo que nela está a verdadeira força, a autêntica vitória e a libertação completa de todo o mal. Padre Pio compreendia profundamente este mistério e vivia intensamente esta realidade espiritual em sua própria carne marcada pelos estigmas de Cristo. Este sinal sagrado, portanto, não é superstição nem amuleto, mas um canal de graça reconhecido pela Igreja ao longo de séculos de tradição ininterrupta. Quando usado com fé viva, oração constante e disposição sincera para viver conforme o Evangelho, torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus para proteger, fortalecer e conduzir seus filhos pelos caminhos da santidade. A medalha é o começo de uma jornada espiritual profunda, um convite permanente para viver mergulhado no amor do crucificado e na certeza de que, com ele, toda a batalha já foi vencida. A medalha de São Bento tem suas raízes profundas na vida extraordinária de um homem que venceu sistematicamente o mal, não pela força física ou pela sabedoria humana, mas pela obediência radical a Deus e pela oração incessante. São Bento de Núrcia, reconhecido como o pai do monaquismo ocidental, foi um gigante espiritual que enfrentou perseguições terríveis, tentações sedutoras e ataques demoníacos violentos ao longo de toda a sua vida. No entanto, cada vez que o inimigo se aproximava com suas artimanhas, São Bento o vencia poderosamente com o sinal da cruz e a invocação confiante do santo nome de Jesus, demonstrando que a verdadeira força espiritual reside na simplicidade da fé e na confiança total em Deus. A medalha, cuidadosamente gravada com o lema poderoso Crux Sacra Sit Mihi Lux, traduzido como A Santa Cruz seja minha luz, contém em suas iniciais latinas misteriosas uma autêntica fórmula de exorcismo que foi revelada séculos depois de sua criação. Cada letra inscrita neste pequeno objeto sagrado carrega um significado profundo de proteção e vitória espiritual. Padre Pio costumava dizer com convicção absoluta que a cruz de Cristo é a fronteira sagrada e intransponível onde o inferno simplesmente não pode passar, onde as trevas encontram seu limite definitivo. Quem traz a medalha vive permanentemente sob este sinal glorioso, como quem carrega sobre si um selo de pertença inquestionável ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história desta medalha está entrelaçada com milagres documentados, libertações espirituais impressionantes e testemunhos incontáveis de proteção divina ao longo dos séculos. São Bento, em sua regra monástica e em seu exemplo de vida, mostrou que o combate espiritual se vence não com armas carnais, mas com a humildade profunda, a obediência amorosa e a confiança inabalável na providência divina. A medalha que leva seu nome tornou-se, assim, um símbolo universal desta vitória, um lembrete tangível de que a cruz é o nosso único tesouro verdadeiro e nossa única esperança autêntica de salvação. O demônio foge de quem tem a cruz no coração mais do que no pescoço,
proclamava Padre Pio com a autoridade de quem experimentou pessoalmente a ferocidade do combate espiritual. Esta frase resume perfeitamente a essência da devoção à medalha de São Bento. Não se trata de um objeto mágico que funciona automaticamente, mas de um sacramental que opera na medida em que o coração está verdadeiramente unido a Cristo. O metal bendito ao redor do pescoço só tem poder quando há fé viva batendo no peito, quando há conversão sincera transformando a vida, quando há amor genuíno movendo cada ação. Padre Pio advertia constantemente seus filhos espirituais com palavras que cortam como espada de dois gumes. Nenhum objeto protege se o coração está longe de Deus. Esta verdade fundamental nos recorda que a medalha, considerada por si só e separada da fé que a anima, não passa de um pedaço de metal sem vida, incapaz de oferecer qualquer proteção real ou benefício espiritual. Não é, nem nunca foi, um talismã mágico ou um amuleto supersticioso que funciona independentemente da disposição interior de quem o porta. O verdadeiro poder desta medalha sagrada está completamente enraizado na fé viva, autêntica e operante com que ela é usada, na sinceridade do coração que a carrega e na vida de graça que sustenta quem a venera. Quando a medalha de São Bento é abençoada segundo o rito próprio estabelecido pela Igreja, com todas as orações prescritas e a fórmula de exorcismo tradicional, ela se torna efetivamente um sacramental genuíno, um canal privilegiado da graça divina que dispõe profundamente a alma à proteção celestial e abre comportas de bênçãos sobre quem a usa com devoção. No entanto, é crucial compreender que mesmo esta bênção sacerdotal não transforma a medalha num objeto automático de proteção. O verdadeiro escudo que nos defende das investidas do mal é sempre a fé viva, constantemente alimentada pela confissão regular e sincera, pela participação devotada na Santíssima Eucaristia e pela oração diária perseverante que mantém a alma em constante comunhão com Deus. A fé é o fogo invisível que acende o bronze frio, dizia Padre Pio com aquela sabedoria penetrante que caracterizava seus ensinamentos. Usar a medalha sem fé verdadeira no coração é exatamente como vestir uma armadura completamente vazia, brilhante por fora, mas oca e inútil por dentro, incapaz de oferecer qualquer proteção real nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Por outro lado, usá-la com amor genuíno, com confiança profunda em Deus e com disposição sincera para viver segundo o Evangelho, é como envolver-se totalmente na própria luz radiante da cruz, é cobrir-se com o manto protetor do amor crucificado de Cristo, é caminhar permanentemente sob a sombra protetora do Altíssimo. Esta transformação do metal em poder espiritual acontece, portanto, no encontro misterioso entre a graça divina que flui através do sacramental e a fé humana que se abre para recebê-la. É um diálogo de amor entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura, entre a misericórdia infinita de Deus e a confiança humilde do coração que crê. Quando este encontro se realiza plenamente, quando a fé abraça o sacramental e o sacramental canaliza a graça, então acontece o milagre. O simples metal se torna arma poderosa contra o mal. A pequena medalha se transforma em escudo invencível e quem a porta passa a caminhar protegido pela força que vem do alto. Estas palavras latinas, solenes e poderosas, cuidadosamente gravadas na medalha com precisão de ourives espiritual, constituem o verdadeiro coração pulsante de seu mistério sagrado e de sua eficácia protetora. Padre Pio passava longas horas contemplando amorosamente a cruz como o farol luminoso da alma, como a torre de luz que guia os navegantes perdidos nas tempestades da vida, como o sol que nunca se apaga, mesmo nas noites mais densas da existência humana. Para este santo estigmatizado, que carregava em seu próprio corpo as chagas do crucificado, não existe noite espiritual, por mais escura que seja, que possa resistir à luz radiante e vitoriosa que brota eternamente do Calvário, daquela colina santa onde a morte foi vencida e a vida triunfou para sempre. Quem traz consigo a medalha de São Bento carrega permanentemente um lembrete precioso e eficaz de que a verdadeira vitória sobre todo o mal, sobre todo o pecado, sobre toda a escravidão espiritual, está exclusivamente no madeiro sagrado da cruz. Não está nas estratégias humanas, não reside nas forças naturais, não se encontra nas sabedorias mundanas, mas única e exclusivamente no aparente escândalo da cruz, naquilo que São Paulo chama de loucura de Deus que é mais sábia que os homens.
Nos momentos terríveis de angústia que apertam o coração, de dúvida que confunde a mente, de tentação que seduz a vontade, olhar com fé para esta medalha é ouvir a voz silenciosa, mas poderosíssima de Cristo ecoando no íntimo da alma. Esta voz divina que ressoa através do sacramental proclama com autoridade absoluta as palavras consoladoras que Jesus dirigiu aos apóstolos antes de sua paixão. Não temas, eu venci o mundo. Ju 16:33. É uma palavra que atravessa os séculos, que transcende o tempo e o espaço, que alcança cada coração aflito em qualquer época ou circunstância da história. A medalha torna-se, assim, uma chama perpétua brilhando na escuridão da existência humana, uma presença constante e reconfortante da força redentora da cruz em meio às batalhas cotidianas, um farol de esperança que jamais se apaga, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos engolir completamente. Padre Pio ensinava que contemplar a cruz através desta medalha é aprender a ver com os olhos de Deus. É compreender que aquilo que parece derrota aos olhos humanos é na verdade a vitória suprema, que onde parece haver apenas sofrimento e abandono, está na realidade o amor levado ao seu extremo mais radical. Cada vez que tocamos a medalha, cada vez que nosso olhar repousa sobre suas inscrições sagradas, somos convidados a entrar neste mistério luminoso, a participar desta vitória definitiva, a fazer nossa a certeza inabalável de que a cruz não é o fim da história, mas o começo glorioso da vida eterna, a porta estreita mas segura que conduz ao reino dos céus. Padre Pio viveu batalhas espirituais de intensidade absolutamente extraordinária, combates que ultrapassam a compreensão normal da experiência humana. O demônio, enfurecido com a santidade deste homem de Deus e com a conversão de incontáveis almas através de seu ministério, o atacava não apenas com tentações sutis ou angústias psicológicas, mas fisicamente, deixando marcas visíveis de violência em seu corpo, já marcado pelos estigmas de Cristo. Testemunhas oculares relatam objetos arremessados, ruídos aterrorizantes, aparições medonhas e agressões diretas que este santo suportava com coragem heróica. No entanto, em meio a este furacão de ataques demoníacos, Padre Pio jamais se separava de seus sacramentais protetores. O Santo Rosário sempre em suas mãos, o crucifixo próximo ao coração e a medalha de São Bento como escudo espiritual constante. A tradição católica milenar, confirmada por incontáveis testemunhos ao longo dos séculos e validada pela experiência dos santos, atesta firmemente que este sinal sagrado, quando usado com fé autêntica e vida de graça, afasta eficazmente tentações perigosas, desfaz malefícios ocultos e repele influências demoníacas que tentam penetrar na vida do cristão. Não porque exista qualquer tipo de magia envolvida neste processo, pois a Igreja condena veementemente toda forma de superstição e magia, mas porque a medalha é essencialmente oração materializada, uma súplica permanente e concreta de proteção divina, um pedido constante de auxílio celestial, que se eleva a Deus através deste sacramental reconhecido e abençoado pela autoridade da Igreja, fundada por Cristo. Quando o inimigo vê o sinal da cruz, recua imediatamente como sombra diante da luz irresistível, proclamava Padre Pio com a certeza de quem conhecia profundamente tanto o poder da cruz quanto a covardia do demônio diante dela. Esta realidade espiritual explica por que muitos fiéis, seguindo a orientação de sacerdotes sábios e a tradição da Igreja, colocam a medalha abençoada nas portas de suas casas como guardiã do lar, em seus carros como proteção nas viagens, ou a usam constantemente ao peito como quem proclama sem palavras, mas com firmeza absoluta, uma declaração de guerra contra o mal e de fidelidade a Cristo. Este gesto de colocar ou usar a medalha torna-se uma proclamação silenciosa, mas poderosíssima. Aqui reina Cristo crucificado e ressuscitado. Aqui governa o amor que venceu a morte. O mal não tem lugar neste espaço consagrado, nesta vida dedicada, neste coração que pertence inteiramente ao Senhor. É estabelecer uma fronteira espiritual clara, demarcar um território sagrado, criar um ambiente onde a graça tem primazia e onde as trevas encontram resistência. Padre Pio nos ensina que esta proteção não é passiva, mas profundamente ativa, exigindo de nós vigilância constante, oração perseverante e decisão firme de viver sempre sob o senhorio de Cristo.
Padre Pio insistia incansavelmente com seus filhos espirituais, repetindo como um refrão santo e necessário: não basta simplesmente ter a medalha pendurada ao pescoço ou guardada na gaveta. É absolutamente necessário, é imperativo viver concretamente aquilo que ela proclama com suas inscrições e símbolos sagrados. A presença física da cruz impressa no metal deve necessariamente gerar uma mudança interior profunda e permanente. Deve provocar um constante retorno sincero e humilde ao Evangelho, deve transformar radicalmente a maneira como vivemos, pensamos e agimos no mundo. Não se trata de um amuleto inerte que funciona magicamente sem nossa participação, mas de um chamado diário à santidade, de um convite permanente à transformação pessoal. Cada vez que nossas mãos tocam respeitosamente a medalha ao longo do dia, cada vez que nossos dedos roçam sua superfície bendita em momentos de ansiedade ou dúvida, podemos e devemos renovar conscientemente a decisão fundamental de renunciar definitivamente ao pecado em todas as suas formas sedutoras, de perdoar generosamente aqueles que nos ofenderam e de recomeçar sempre na graça santificante que nos une a Deus. A medalha torna-se, assim, um dispositivo espiritual de memória, um alarme sagrado que nos desperta do sono da mediocridade, um toque divino que nos recorda constantemente quem somos, de quem somos e para onde estamos caminhando. A medalha nos chama incessantemente à pureza de intenção em todos os nossos atos, mesmo os mais simples e cotidianos, a oração fiel e perseverante que mantém a alma conectada à fonte da vida, a humildade genuína diante de Deus que reconhece nossa total dependência de sua misericórdia e graça. Ela nos convida a examinar constantemente nosso coração, a verificar se nossas ações correspondem à nossa fé proclamada, a avaliar se estamos verdadeiramente vivendo como discípulos autênticos de Cristo ou apenas como cristãos nominais. Padre Pio era implacável neste ponto. A fé sem obras é morta, e um sacramental sem conversão real é vazio de poder transformador. A proteção profunda e eficaz que a medalha oferece é absolutamente inseparável de uma vida genuína, de conversão permanente, de um processo contínuo de transformação espiritual. Quem a usa mecanicamente, sem buscar sinceramente a santidade, está apenas guardando consigo um símbolo religioso sem vida, uma peça de metal que não produzirá frutos espirituais duradouros. Mas quem a usa com amor verdadeiro, com fé operante, com disposição real para mudar e crescer espiritualmente, esse torna-se ele próprio o símbolo vivo e palpitante da vitória de Cristo, um testemunho ambulante do poder transformador da graça, uma carta de Cristo legível por todos os homens. Padre Pio recomendava enfaticamente que as famílias cristãs mantivessem uma medalha devidamente abençoada em suas casas, especialmente posicionada próxima à porta principal de entrada, servindo como sinal visível de bênção divina e de vigilância espiritual constante sobre aquele lar. Esta prática ancestral, transmitida através de gerações de católicos fiéis, não é mera superstição folclórica, mas uma expressão concreta da fé que reconhece a necessidade de consagrar o espaço doméstico a Deus, de colocar a família inteira sob a proteção da cruz, de estabelecer a casa como território sagrado, onde Cristo reina como Senhor e Salvador. A medalha na casa é um lembrete permanente e eloquente de que o lar cristão autêntico não é simplesmente um local de moradia ou um espaço de convivência social, mas um verdadeiro mosteiro doméstico, um santuário familiar onde se cultiva a oração comunitária, o trabalho honesto e a paz de Cristo. É um lugar onde os valores do Evangelho devem ser vividos concretamente, onde o amor se manifesta em gestos cotidianos, onde o perdão é praticado mesmo quando custa, onde a presença de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade experimentada, onde há a cruz conscientemente assumida e venerada, ali floresce naturalmente a harmonia entre os membros da família, onde se pronuncia com fé o lema Crux sacra sit mihi lux. As trevas simplesmente não conseguem estabelecer domínio, as divisões encontram resistência, os conflitos encontram possibilidade de resolução. Em tempos difíceis de agitação emocional que sacode as estruturas familiares, de depressão que rouba a alegria do coração, de medo paralisante que ameaça a paz doméstica, Padre Pio ensinava a segurar firmemente a medalha com as mãos e rezar com confiança filial. São Bento, servo fiel da cruz, protege-nos
eficazmente do mal em todas as suas formas e leva-nos seguros à luz eterna de Cristo. Esta oração simples mas poderosa, brotando de um coração confiante, tem o poder de acalmar tempestades interiores, de restaurar a esperança perdida, de renovar as forças esgotadas pela batalha da vida. A presença da medalha no ambiente familiar torna-se, portanto, um ponto de referência espiritual para todos os membros da casa, desde os mais velhos até as crianças pequenas. É um professor silencioso que educa para a fé através de sua simples presença. É um pregador mudo que anuncia constantemente o evangelho da cruz. É um guardião vigilante que nos lembra de permanecer sob a proteção divina. Quando as famílias se reúnem para rezar, quando passam diante da medalha, ao sair ou entrar em casa, quando a olham nos momentos de decisão difícil, estão fortalecendo os laços espirituais que mantêm a família unida em Cristo, estão construindo uma cultura doméstica de fé que resistirá aos embates do mundo secularizado. Há um detalhe de importância absolutamente fundamental que Padre Pio sempre ressaltava com veemência em suas orientações espirituais. A medalha de São Bento deve obrigatoriamente ser abençoada com a fórmula litúrgica própria estabelecida pela Igreja, aquela que inclui especificamente uma solene oração de exorcismo segundo o ritual romano tradicional. Esta bênção não é um mero ato decorativo ou uma formalidade dispensável, mas um momento de profunda significação espiritual, onde o sacerdote, agindo com a autoridade que Cristo conferiu à sua Igreja, invoca poderosamente a proteção divina contra todos os assaltos do inimigo e consagra solenemente o portador da medalha ao poder vitorioso e salvador da cruz. Nesta bênção específica, o sacerdote pronuncia palavras de exorcismo que expulsam preventivamente qualquer influência maligna, que estabelecem um escudo espiritual ao redor de quem usará a medalha, que canalizam a graça santificante através deste objeto material, transformando-o em verdadeiro instrumento de proteção celestial. É um ato sacramental da Igreja, revestido de autoridade divina, que estende sobre nós o manto protetor de Cristo e a intercessão poderosa de São Bento. Por isso, ao adquirir uma medalha de São Bento, seja em uma loja religiosa, seja através de doação de outro fiel, é absolutamente essencial que o católico procure um sacerdote qualificado para abençoá-la segundo o rito prescrito. Esta bênção sacerdotal não é, de forma alguma, uma mera formalidade burocrática ou um ritual vazio de significado. É um autêntico ato de autoridade espiritual da Santa Igreja Católica. É o exercício do poder das chaves confiado por Cristo aos apóstolos e seus sucessores. É a aplicação concreta da graça sacramental à vida ordinária dos fiéis. Quando o padre estende sua mão sobre a medalha e pronuncia as palavras prescritas pelo ritual, não está simplesmente realizando um gesto humano, mas está mediando uma ação divina, está abrindo um canal de graça, está ativando o potencial espiritual daquele objeto para que se torne efetivamente um escudo contra o mal. Padre Pio conhecia profundamente este mistério e por isso jamais permitia que seus filhos espirituais usassem medalhas não abençoadas ou abençoadas de forma inadequada. Ele sabia por experiência própria que a diferença entre uma medalha abençoada, segundo o rito próprio, e uma medalha comum, ou mal abençoada, é a diferença entre uma espada afiada e uma espada cega, entre um escudo resistente e um pedaço de papelão, entre um instrumento de graça e um mero adorno religioso. A bênção não é opcional para quem deseja verdadeiramente experimentar a proteção que este sacramental pode oferecer. É condição essencial, é fundamento necessário, é porta de entrada para o poder espiritual que a tradição da Igreja reconhece neste sinal sagrado. Em tempos marcados por confusão moral generalizada que relativiza todos os valores, por medo paralisante que se espalha como epidemia nas sociedades, por perda progressiva de fé que esvazia igrejas e corações, a medalha de São Bento ressurge poderosamente como um sinal profético de resistência espiritual autêntica. Ela emerge das profundezas da tradição católica como uma resposta do céu aos desafios particulares de nossa época, como um instrumento de combate espiritual precisamente adequado às batalhas contemporâneas, como um farol de esperança em meio à escuridão crescente que ameaça engolfar a civilização cristã. Este pequeno sacramental carrega consigo uma mensagem urgente e necessária para os cristãos do século XXI. A medalha recorda com clareza, cristalina e sem concessões ao relativismo moderno
que o mal é absolutamente real. Não é uma construção psicológica, nem um conceito ultrapassado, mas uma presença ativa e perigosa que busca constantemente a perdição das almas. Ao mesmo tempo, proclama com força ainda maior que a graça divina é infinitamente superior a qualquer poder maligno, que o amor de Deus vence toda forma de ódio, que a luz de Cristo dissipa qualquer escuridão, por mais densa que pareça, que as trevas possam rugir ameaçadoramente como leão feroz, mas a cruz de Cristo brilha incomparavelmente mais forte, irradia uma luz que nenhuma sombra consegue apagar, manifesta uma vitória que nenhuma derrota pode reverter. Padre Pio, se estivesse entre nós com seu corpo mortal hoje, certamente convidaria cada cristão batizado, especialmente nestes tempos desafiadores de apostasia silenciosa e perseguição velada, a empunhar este sinal sagrado com fé robusta e convicta, e a proclamar corajosamente, todos os dias, sem exceção, com a boca e com a vida: a cruz é minha luz verdadeira e definitiva. O mal, por mais que se apresente poderoso, não passa de minha sombra já vencida pelo crucificado. Este seria seu brado de guerra espiritual, seu manifesto de resistência santa, seu programa de vida cristã autêntica para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo sem medo e sem concessões. Possuir a medalha de São Bento neste contexto histórico específico é muito mais do que simplesmente portar um objeto devocional ou exibir um símbolo religioso. É escolher conscientemente viver sob o estandarte glorioso da cruz em uma cultura que a rejeita. É aceitar ser marcado publicamente como discípulo de Cristo crucificado em uma sociedade que prefere um cristianismo sem cruz. É assumir a identidade de soldado de Cristo em um mundo que promove o pacifismo espiritual. É deixar que a fé autêntica e operante transforme radicalmente o medo paralisante em confiança inabalável, o perigo objetivo em oportunidade de oração profunda, a fraqueza humana reconhecida em fortaleza divina que vem do alto. Padre Pio, fiel servidor incansável do crucificado até o último suspiro, nos ensina pelo exemplo de sua vida que quem guarda este sinal com amor genuíno e fé sincera vive permanentemente protegido pela graça superabundante que brota do madeiro santo, onde Cristo derramou seu sangue redentor. E quando o inimigo inevitavelmente se aproxima com suas tentações e ataques, basta olhar com fé para a medalha e repetir, com serenidade inabalável e poder espiritual real: Crux sacra sit mihi lux. A Santa